Mais uma vez estamos aqui na sequência de vídeos sobre bioquímica celular, sobre química da vida. Bom, eu sou o Chiquinho, esse é o Foca em Mim, então vamos pro jogo, pessoal. Essa aula nós vamos falar sobre lipídios, tá? Os lipídios, talvez por esse nome você nunca tenha escutado falar nesse grupo. Eles são mais popularmente conhecidos como gorduras, óleos, embora gorduras e óleos são apenas alguns tipos de lipídios. Mas os lipídios, então, são um grande grupo de substâncias orgânicas, tá? Que tem algumas características muito particulares que nós vamos ver agora. Beleza? Pessoal, então estamos falando de lipídios. Os lipídios, de um modo geral, a maioria deles se formam pela união de ácidos graxos, que são tipo de ácidos, com álcool. Essa união ácido graxo e álcool dá origem a um éster. Vocês vão aprender na segunda série do ensino médio essas funções orgânicas. Agora fica um pouco decoreba, mas infelizmente é necessário. Então, pessoal, volto a repetir, tá? Então, os lipídios, de um modo geral, a maioria deles são, na verdade, a associação entre ácidos graxos, que é um tipo de ácido, mais álcool, dando um éster. Então, de um modo geral, os lipídios são, quimicamente, ésteres. Ok, pessoal? Bom, características importantes. Nós vimos no vídeo sobre carboidrato que o carboidrato pode virar polímero. Tudo bem? Pode formar polímero pela união desses carboidratos. Nós vamos ver depois em proteínas que as proteínas também são polímeros, são formadas por unidades menores somadas. Nós vamos ver que os ácidos nucleicos também são polímeros, mas os lipídios não são polímeros. Por quê? Um ácido graxo e um álcool. Não tem repetição de várias. Não forma polímero. Entendeu? Perfeito. Pessoal, normalmente os lipídios são apolares. Se eles são apolares, eles não se misturam com água. Eles são hidrofóbicos, são immiscíveis em água. Tudo bem? São apolares, não se misturam com água. São apolares, são hidrofóbicos. Então essas são algumas características importantes dos lipídios. Vamos comigo, pessoal. Funções dos lipídios. Bom, talvez quando você comece a pensar nos tipos de lipídios, você pode associar melhor as funções que ele desempenham. Então, vamos citar dois que eu já disse no início, óleos e gorduras. Bom, comendo gordura, comendo algum material oleoso, isso pode te dar energia? Eu acho que dá energia sim. Sim, realmente gordura e óleo te fornecem energia. Aliás, muito mais energia que um carboidrato te traz. Só que é um pouco mais difícil quebrar o lipídio, mas te traz energia. Então, função energética, perfeito. Chiquinho, deixa eu pensar o seguinte, olha só. Gordura, se a pessoa tem uma camadinha de gordura no bumbum, na barriga, na perna, no braço, eu tenho também um isolamento térmico, é mais difícil sentir frio, perfeito. Se você pensar em grandes animais como baleias, por exemplo, tem grandes camadas de gordura, vive em ambientes muito gelados, água gelada. Bom, se eu pensar num urso polar, ele é bem gordo também, tem bem gordura, isolamento térmico. Então, voltemos. Eu tenho aí o isolamento térmico e tem energética. Eu posso falar também que a proteção mecânica, quando eu caio assim de bumbum, a gordura do bumbum ajuda a amortecer. Proteção mecânica também. Perfeito. Então nós temos três funções imediatas. Isolamento térmico, função energética e proteção mecânica. Tá? Bom, além disso, pessoal, olha só. Energética. Bom, nós podemos também entender que o colesterol, que é um tipo de lipídio, ele é precursor de hormônios, os hormônios sexuais, por exemplo. Então os hormônios sexuais, pessoal, ele vem do colesterol. E também a vitamina D. Uma das fontes de vitamina D de dado nossa vem do colesterol. Opa, que legal! Impermeabilizante. De onde? Das ceras. As ceras são lipídios. A cera do ouvido ajuda a impermeabilizar. Pessoal, todo mundo conhece pêssego, certo? O pêssego, a superfície dele, me lembra um pouco ser um pouco aveludada. Esse pouco da aveludada tem uma impregnação de cera. E essa cera ajuda o quê, Chiquinho? A casca do pêssego é muito fininha. Então essa casquinha, essa cera ali, ajuda a impermeabilizar, evitando que o pêssego perca água facilmente para o meio. E qual é a vantagem disso? Se o pêssego perder água, ele começa a ficar murcho. Os animais não vão querer comer, a semente não vai ser dispersa com facilidade. Ok, pessoal? Continuando, estrutural. Nós vamos ver que os fosfolipídios são lipídios e estão presentes na estrutura da membrana plasmática das células de todos os seres vivos. Então, uma função estrutural. Tudo bem? Proteção mecânica, eu já falei, cair de bumbum amorteceu, certo? Isolante térmico e elétrico, um dado importante. Os neurônios, vamos ver lá na frente em tecidos humanos, mas os neurônios, pessoal, têm uma composição de lipídio
num prolongamento que eles têm, chamada bainha de mielina. E essa bainha de mielina é um isolamento elétrico. Então é muito importante para nós. Essa mielina é um lipídio também, tá? Só que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas guardem isso. Então os neurônios têm um isolamento elétrico também, que é muito importante para nós. Tudo bem? Então as principais funções do lipídio são descritas aqui. Vamos comigo. Pessoal, aqui eu tenho a classificação dos lipídios. 4 grupos destacam para nós aqui. Então eu tenho os triglicérides. Opa, já ouviu falar disso, Kim? No exame de sangue eu já vou falar dos triglicérides. Exatamente esse. Esse é tido como um vilão, mas nem sempre é. A gente vai ver daqui a pouco. Os cerídeos, que você vai lembrar das ceras. Os fosfolipídios, que eu acabei de falar, presentes na membrana plasmática. E os esteroides. Chiquinho, esteroide eu lembro de bomba, de anabolizante para ficar forte. Bom, alguns anabolizantes realmente são feitos de esteroides, mas nem todos os esteroides são anabolizantes, são bomba, tudo bem? Então assim, existe uma mística ao redor disso, você pensa como um sinônimo, mas não é, ok? Vamos cair com o primeiro, triglicérides. Então vamos lá, pessoal. Triglicérides vem de 3. Por quê? Os triglicérides é uma soma, na verdade, de 3 ácidos graxos. Lembra de ácido graxo, que eu falei no início de lipídio? Sim. 3 ácidos graxos associados a um glicerol. O glicerol é um álcool pequeno, é um álcool de cadeia pequena. Então fica 3 ácidos graxos mais um glicerol, nós chamamos de triacil, de 3 ácidos, glicéride. Então o termo mais correto para falar o nome de triglicéride seria triacilglicerídeo ou triacilglicéride. Mas se eu falar triglicéride está errado? Não, triglicéride, glicéride também não está errado. São nomes comumente usados também, tudo bem? Bom, os triglicérides representam o maior grupo dentro dos lipídios. É o mais diversificado, com vários tipos de triglicérides aí. E eu tenho um grande destaque na função energética. Quem são os representantes? Os óleos e as gorduras, que eu já disse antes. Óleos e gorduras têm muito mais energia, chegam a ter o dobro de energia do que a mesma quantidade de carboidrato, que também tem função energética, lembra? Bom, qual é a diferença da função energética entre lipídio e carboidrato? Os carboidratos, eu disse a vocês no último vídeo, que tem uma função energética imediata, que significa rápida disponibilidade de energia. Já os lipídios têm muito mais energia disponível, porém é mais difícil quebrar e essa energia é mais custosa. Portanto, nós chamamos de uma energia de reserva. Ela fica lá quietinha só quando você precisar que você aciona ela. De imediato você usa a energia de carboidrato. Perfeito? Partir. Pessoal, olha só. Classificação de triglicérides. Nós temos, como eu disse, os óleos e as gorduras. Qual é a diferença, Chiquinho? Bom, um óleo é sempre líquido em temperatura ambiente. Temperatura ambiente, um óleo é líquido. E ele é rico em ácidos graxos insaturados, que são ácidos graxos melhores, ou pelo menos menos prejudiciais à saúde. Tudo bem? As gorduras já são sólidas em temperatura ambiente. E ricos em ácidos graxos saturados, que são os piores para a saúde. Tudo bem? Meu povo, eu chamo a atenção para um detalhe. Chiquinho, se eu pegar gordura vegetal e colocar numa panela com fogo, óbvio, eu começo a vê-la derreter e essa gordura vira óleo. Sim, mas não está em temperatura ambiente. Não é verdade. Chiquinho, o que significa gordura transsaturada ou transhidrogenada? Pessoal, transhidrogenada é quando você pega um óleo, que é líquido, e bombardeia com hidrogênio. Esse bombardear de hidrogênio vai mudando a consistência. Ele vai ficando mais consistente, tendenciando ao sólido. E aí ele muda, porque ele vira um óleo gorduroso. Por que um óleo gorduroso? Porque ele é um óleo, mas de tanto hidrogênio ele ficou sólido, então ele virou uma gordura. Então, essa gordura transhidrogenada, ela é muito nociva à saúde, muito nociva, ela é muito difícil de ser metabolizada, é a mais responsável normalmente por problemas cardiovasculares que venham a ter por excesso de ingestão de gordura. Tudo bem, pessoal? Então, muito cuidado aí com a ingestão demasiada. Óleos e gorduras devem ser ingeridos, mas com cautela, tudo bem? Devem fazer parte da dieta. Ninguém vai radicalizar e tirar óleo e gordura da alimentação, não, pelo amor de Deus. Mas com cautela, sempre. Uma dieta equilibrada é o melhor, tudo bem? Partir, pessoal. Então, navegando um pouco porque eu estava dizendo agora. Os triglicérides, muita gente entende como um vilão, porque quando você vai ao médico fazer um exame de sangue, você está com triglicérides, a pessoa já assusta. Peraí, ter triglicérides não é ruim. Ter triglicérides em excesso pode ser ruim. Ok, pessoal? Então, quais são os prejuízos, principalmente de uma dieta com excesso de triglicérides? Esse excesso de triglicérides, assim como o excesso de colesterol, pode levar você a ter placas de gordura dentro dos vasos sanguíneos, né? Levando a possíveis problemas cardiovasculares, infarto, AVC, trombose e outras coisas mais. Tá? Nós chamamos isso aqui de aterosclerose.
Ateromas são placas de gordura no vaso sanguíneo. Então, a aterosclerose é uma doença ocasionada por várias placas de gordura, de um modo geral. Quando eu falo gordura, eu estou falando de triglicérides, eu estou falando também de colesterol, então um termo mais popular. Placas de gorduras nos artérias e veias. Então, uma dieta em excesso com triglicérides pode levar a isso com mais facilidade. Por outro lado, pessoal, nós temos benefícios. Lá na frente a gente vai ver que nós temos vitaminas que são hidrossolúveis, ou seja, se solubilizam em água, mas também vitaminas que são lipossolúveis, se solubilizam em lipídios. E aí quando você se alimenta dessas vitaminas, se você não tiver lipídio na sua alimentação, fica mais difícil de você absorver essas vitaminas. Portanto, de repente você nem as absorve e pode ter um prejuízo fisiológico metabólico por falta dessas vitaminas. Então, veículo para absorção de vitaminas lipossolúveis. E além disso, pessoal, nós temos dentro dos ácidos graxos alguns que nós mesmos produzimos, que eu chamo de ácidos graxos naturais, ok? Porque você mesmo produz. Se você mesmo produz, você pode até se dar ao luxo de não tê-los na sua alimentação, porque você produz, certo? Mas, por outro lado, nós temos alguns ácidos graxos que são essenciais. E ser essencial significa que você não os produz. Se não produz, tem que ter na alimentação. São importantes para o metabolismo, certo? Então, pessoal, se alimentando de óleos e gorduras, principalmente óleos e gorduras bons, de alimentos saudáveis, você obtém esses ácidos graxos essenciais com mais facilidade. E aqui eu destaco dois grupos que comumente nas farmácias te oferecem para comprar aí, tá? O complexo ômega 6 e o complexo ômega 3. Que eu posso ter esses dois aqui presente em grãos, como salmão, tá? Atum, que eu pensei em peixe imediato aqui, tá? Mas grãos também que eu posso ter aquelas misturas que tem de granola, muitos grãos possuem ali, tá? Linhaça dourada, por exemplo, tem isso, chia costuma ter, tá? Gergelim costuma ter, então uma série de grãozinhos desse estão presentes. Então naquelas misturebas, digamos assim, que a gente faz com granola, com vários tipos de grãos ali que toma com iogurte, às vezes, costuma ter muito disso aí. Perfeito, pessoal? Então passamos para a próxima classificação. Cerídeos, as ceras, são lipídios ligeiramente mais complexos, tudo bem? Então nós temos um monoálcool, um álcool só, porém de cadeia maior que o glicerol, associado a ácidos graxos. Sempre, ou quase sempre, ácido graxo com álcool. Então monoálcool de cadeia maior que o glicerol e ácidos graxos, perfeito? Os cerídeos são muito apolares, são muito hidrofóbicos, portanto, então não misturam nem a porrete com água. Então são muito apolares, immiscíveis por completo em água, beleza? Destacamos funções. Impermeabilizante, já falei, dada a superfície do pêssego, tá? Para evitar a perda de água. Muitas folhas também que se expõem muito ao sol, para evitar a perda de água, evitar a desidratação da planta, também tem cera na superfície. Ok, pessoal? Bom, proteção. No nosso ouvido nós temos cera e faz uma proteção também. E por fim, eu tenho a função estrutural. Pensarmos na cera da abelha, perdão, na cera da abelha que ajuda na estruturação da colmeia, tá? Então uma função estrutural aí. Ok, pessoal? Bom, andemos. Fosfolipídios. Já falei algumas vezes, perdão de novo, já falei algumas vezes que os fosfolipídios fazem parte da estrutura da membrana plasmática. É importante ressaltar a estrutura do fosfolipídio, pessoal, vem comigo. O fosfolipídio parece um pirulito com dois pauzinhos. Confere? Um pauzinho e a parte do pirulito aqui. Bom, eu tenho então os dois ácidos graxos aqui embaixo, que a gente chama de cauda do fosfolipídio, os dois ácidos graxos. Esses dois ácidos graxos fazem uma reação com o glicerol, um álcool pequeno. O glicerol se liga ao fosfato e por fim um grupo polar. Então, pessoal, um conceito novo para nós. Um conceito novo, perdão. Qual é? Até aqui, todos os lipídios eram apolares, ou seja, hidrofóbicos. Este aqui, ele tem ao mesmo tempo um radical apolar, que é o glicerol mais dois ácidos graxos, que eu chamo de cauda hidrofóbica, tudo bem? Mas a cabeça tem um grupo polar lá no alto. Cabeça quesquinha, essa parte do pirulito aqui, ó. A cabeça tem um grupo polar. Então, uma substância que é ao mesmo tempo polar e apolar. Neste caso, como eu chamo? De um grupo anfifílico ou anfipático. Repete agora. Anfifílico, tudo junto, ou anfipático, também tudo junto. Quer dizer que tem as duas naturezas ao mesmo tempo. Perfeito? E isso gera um comportamento muito interessante para nós. Preste atenção. Quando eu coloco vários fosfolipídios em meio aquoso, em água, tá? As caudas que não têm afinidade com água querem se esconder, não querem ter contato com água.
As cabeças, a parte do pirulito ali, que tem afinidade com a água, querem se expor à água. Então, pessoal, de imediato, quando eu tenho pouco fosfolipídio, todos eles pegam a sua cauda e se escondem no meio, deixando só as cabeças do fosfolipídio para fora. Então fica tudo as perninhas juntas. Conforme vai aumentando a roda, digamos, de fosfolipídio, fica um buraco no meio e a água pode entrar. Então eles fazem duas camadas de fosfolipídio. Olha a sacada aqui, pessoal. Eu tenho duas camadas de fosfolipídio aqui, olha só. Eu tenho as caudas aqui para dentro e as cabeças para fora e as cabeças para dentro de tudo. Meu povo, nós vamos ver adiante, lá no próximo conteúdo, lá em célula mesmo, que a membrana plasmática, a membrana que envolve as células, ela tem essa disposição. Ela tem dupla camada de fosfolipídios, sendo que as cabeças do fosfolipídio estão para fora da célula, em contato com o meio externo, mas também para dentro da célula em contato com o citoplasma. E as caudas dos fosfolipídios se encontram aqui no meio dessas duas camadas. Então, esse comportamento dos fosfolipídios em água alimenta a formação da estrutura da membrana plasmática. Olha que bacana. Viu, pessoal? Para finalizar, nós vamos de esteroides. Agora eu quero muita atenção por uma nomenclatura inicial. Então eu tenho uma nomenclatura inicial que é muito importante. Bom, os esteroides são formados por álcoois complexos, chamados esteróis, esterol, quando é um só, e ácido graxo. Tudo bem? Então, repetindo, eu tenho álcoois complexos, chamados esteróis, mais ácido graxo. Pois bem, alguns esteróis, alguns álcoois, esteróis, já podem funcionar como esteroides, sem estar ligados aos ácidos graxos. Repete aqui agora. Então, apenas o álcool, o esterol, ou no plural esteróis, eles podem funcionar como esteroide, como grupo de lipídios, sem, às vezes, estar ligados ao ácido graxo. Então, neste caso, um esterol funciona como esteroide sem ser oficialmente um esteroide, porque não tem ácido graxo ligado a ele. Beleza? O nosso esteroide mais famoso é, muitas das vezes, apenas um esterol, o colesterol. Chiquinho, não fala nisso não, que eu tenho medo danado de colesterol. Colesterol, pessoal, assim como o triglicéride, pode ser um vilão, mas não é sempre um vilão. Pelo contrário, tem muitas funções importantes. O excesso dele é que pode trazer problema. Vem comigo. O colesterol, como está aqui, ele age diretamente no nosso corpo na composição química da membrana plasmática animal. Então, assim como o fosfolipídio que já foi colocado, que está presente na estrutura da membrana plasmática, o colesterol também está. Só que um detalhe importante, o colesterol só está presente na membrana plasmática de células animais. Deixa eu ver se eu entendi, Chiquinho. Então, se eu tomar um azeite, por exemplo, colocar na salada, um azeite, um óleo de soja, ou qualquer óleo de origem vegetal que não tenha contaminação com animal, eu não tenho colesterol lá? Não, não tem. Agora, se tiver uma contaminação industrial, digamos assim, você pode ter. Mas espera-se que não tenha, porque colesterol é de origem animal. Guardou isso, filho? Animal. Ok, voltei. Bom, colesterol. Ele também é precursor da origem a várias substâncias no nosso corpo. Então ele dá origem à vitamina D, já falei lá atrás, né, precursor vitamínico. Ele dá origem a sais biliares. Lembra da bile? A bile é uma substância que ajuda na digestão. Ela é produzida pelo fígado, é armazenada na vesícula biliar e durante alguns momentos da digestão ela é jogada no intestino delgado para ajudar a digestão de lipídios. Então o colesterol lá no fígado pode ser transformado em vesícula biliar. Perdão, o colesterol lá no fígado pode ser transformado em sais biliares. Tudo bem? Além disso, pessoal, os hormônios sexuais. No homem, testosterona. Na mulher, estrógeno e progesterona. Esses três hormônios têm origem no colesterol também. Ok? Beleza? Bom, dado importante para finalizar. Por que o colesterol é tido como um problema? O colesterol, assim como o fosfolipídio que já descrevi anteriormente, ele é anfifílico, anfipático. O que significa isso mesmo, Kim? Ele é ao mesmo tempo polar e apolar. Entendi. Quem é polar mistura com água. Quem é apolar não mistura com água. E quem tem os dois ao mesmo tempo? Fosfolipídio e colesterol. Ele tem baixa solubilidade em água. Significa que mistura com dificuldade em água. Mas quem é o transporte de colesterol do nosso corpo? O sangue. Mas o sangue não é composto basicamente por água? Sim, uma grande composição dele é água. Então como é que o colesterol vai com a água? Aí que tá. O colesterol tem
uma espécie de táxi ou Uber de transporte. Tudo bem? Então, senhores e senhoritas, nós temos lipoproteínas, tá? Lipoproteínas que vão transportar o colesterol. Nós temos o LDL, o HDL principalmente. Bom, o LDL significa lipoproteína de baixa densidade. LDL, lipoproteína de baixa densidade, é uma sigla em inglês, tá pessoal? HDL significa lipoproteína de alta densidade, os dois principais. Às vezes você pode ver também um VLDL, que é uma lipoproteína de muito baixa densidade. Tudo bem, vamos somar VLDL com LDL e vamos fazer só a lipoproteína de baixa densidade. Pois bem, pessoal, então olha só, o LDL, que é o Uber, que é o táxi, quando se junta ao colesterol, é costume chamar de LDL colesterol. Ou simplesmente coloca o colesterol lá e chama pelo nome do táxi, o do Uber, LDL. Assim como com HDL também pode chamar só de HDL ou HDL colesterol. O LDL colesterol de baixa densidade é considerado um colesterol ruim. O HDL é considerado um colesterol bom. Por quê? O HDL vai pegar o colesterol no corpo e vai levar diretamente até o órgão que vai quebrar e tirar o colesterol do seu corpo, que é o fígado. Então o HDL pega o colesterol onde tiver, pega esse passageiro em qualquer ponto e vai levar até o terminal final de viagem, que é o fígado. O LDL, ele tem alguns problemas de densidade. Por ter baixa densidade, ele pode se desprender do colesterol em qualquer momento da viagem. E aí, quando o colesterol se solta do LDL, ele pode ficar preso na parede do vaso sanguíneo, fica preso ali. E o seu corpo, para evitar que possa aquela placa se desprender e causar um acidente, ele vai calcificar o colesterol ali, ficando aquelas placas de colesterol calcificadas na parede. O HDL, quando está passando sem passageiro, colesterol, ele pode resgatar essas placas que estão calcificadas ali, só que é mais difícil. Então, em resumo, o HDL faz um papel bom, o LDL não faz um papel tão bom assim, ruim. Então, pessoal, quanto mais HDL você tiver no seu corpo, quanto menos LDL você tiver no seu corpo, melhor é. Chiquinho, como é que eu faço para diminuir a quantidade de HDL? Corte principalmente gordura de origem animal da alimentação, carne vermelha, por exemplo. Não é para extinguir, é para diminuir, ok? Bom, como é que eu faço para aumentar o HDL? Verdura, legume, atividade física regular. Então, uma vida mais saudável tende a aumentar o HDL e diminuir o LDL. Fato que, às vezes, a sua genética não contribui muito. Então, às vezes, o seu acompanhamento tem que ser um pouco mais direto com um hematologista ou algum profissional aí, médico da área que pode fazer um acompanhamento melhor. Tá? Mas de um modo geral, cardiologista, né? Então, de um modo geral, é importante saber que você deve ter altos índices de HDL e baixos índices de LDL. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos o lipídios aqui. Muito obrigado mais uma vez pela paciência e audiência e até a próxima aula com proteína, vitamina e ácido nucleico para encerrarmos a parte da química da vida. Um grande abraço, até lá!